1000 pontos. É isso que vale a redação do Enem e, para muita gente, é o momento de maior tensão da prova toda, especialmente quando a gente fala da competência 5 e daquele medo de desrespeitar os direitos humanos. Bate uma insegurança, né? Achar que uma frase pode colocar todo o esforço a perder. Mas olha, hoje a gente vai desmistificar isso de vez e traçar um caminho seguro para garantir a nota máxima nessa competência. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? O medo de zerar a redação inteira por causa de uma proposta de intervenção que não ficou legal assombra muita gente. E é uma preocupação super válida. Mas a resposta para essa pergunta, bom, ela mudou com o tempo. Vamos esclarecer essa regra de uma vez por todas. Certo? Então vamos direto ao ponto e quebrar o maior mito sobre a redação do Enem. Aquela ideia de que uma frase errada sobre direitos humanos zera o texto inteiro, isso é coisa do passado. A situação hoje é outra, e entender como a regra funciona agora é o primeiro passo para não ter nenhuma surpresa desagradável. A grande virada de chave foi em 2017 por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Antes disso, sim, era verdade, a redação inteira podia ser zerada. Hoje a penalidade é bem mais específica, ela foca só na competência 5. Ok, então a redação inteira não vai a zero. Ufa, que alívio. Certo, mas calma lá, perder 200 pontos é uma penalidade gigante. É o tipo de coisa que pode fazer toda a diferença entre entrar ou não na Universidade dos Sonhos. Por isso, a atenção a esse critério continua sendo, assim, absolutamente fundamental. É uma perda de pontos muito significativa e, o melhor de tudo, totalmente evitável. E o que é, afinal, essa famosa competência 5? O manual do Enem é bem claro. Basicamente, ela avalia duas coisas. Primeiro, a habilidade de criar uma solução para o problema que foi discutido no texto. E segundo, o ponto crucial. Essa solução tem que, obrigatoriamente, respeitar os direitos humanos. Isso não é negociável. Mas tá, vamos ser práticos. O que significa desrespeitar os direitos humanos? Parece uma coisa meio abstrata, mas na correção do Enem isso é bem concreto. Vamos ver exatamente o que os corretores consideram uma violação para não restar nenhuma dúvida. A especialista Maisa Barreto dá uma definição muito boa para a gente. O desrespeito aparece de duas formas principais, ou defendendo a violência contra algo ou alguém, ou propondo ações que vão contra direitos que já são garantidos por lei. Simples assim. E para não deixar nenhuma margem para interpretação, a própria cartilha do INEP, que organiza o Enem, dá exemplos bem explícitos do que é inaceitável. Defender tortura, fazer justiça com as próprias mãos ou incitar qualquer tipo de violência e ódio contra grupos sociais são linhas vermelhas que simplesmente não dá para cruzar. Chega de falar sobre o que não fazer. Vamos focar agora na parte boa, na parte construtiva. Como é que se monta uma proposta de intervenção que não só respeita os direitos humanos, mas que também impressiona os corretores e garante aqueles 200 pontos? Sim, existe uma fórmula para isso. Então, o segredo é este. Uma proposta nota máxima precisa ter 5 elementos. Pensa que é tipo um checklist, sabe? Precisa ter a ação, que é o que vai ser feito, o agente, ou seja, quem vai fazer, o meio, que é como isso vai acontecer, a finalidade, que é o porquê, o objetivo disso tudo, e para fechar com chave de ouro, um detalhamento de um desses elementos. Se tiver os 5, o caminho para os 200 pontos está mais do que aberto. Para deixar tudo isso bem mais claro, vamos usar um exemplo prático. Imagina que o tema da redação é sobre a adultização de crianças nas redes sociais, um assunto super atual. Como seria uma proposta de intervenção boa e uma ruim para esse tema? E olha, aqui a diferença fica gritante. De um lado, uma proposta totalmente válida, o Estado agindo para fiscalizar conteúdos e proteger as crianças. É uma solução estruturada dentro da lei. Do outro lado, a proposta de castração química. Isso é uma violação clara da dignidade humana e, sem dúvida nenhuma, zera a competência 5 na hora. Violar os direitos humanos é o erro mais grave, claro, mas não é o único que pode zerar a nota na competência 5. Existem outras falhas que os corretores encontram bastante e que é muito importante conhecer para não cair na mesma armadilha. Existem outros 3 erros fatais aqui. O primeiro é óbvio, não apresentar proposta nenhuma. O segundo, copiar a solução dos textos de apoio. A proposta tem que ser autoral. E o terceiro, propor uma coisa que não tem nada a ver com o problema discutido no texto. Qualquer um desses 3 erros também resulta em 0 na competência. E além dos erros que zeram, tem aqueles que só tiram pontos preciosos.
Usar um agente nulo tipo alguém ou uma ação nula como medidas devem ser tomadas, sabe? Isso mostra falta de concretude. As propostas precisam ser específicas, com agentes e ações bem definidos para serem consideradas válidas. Depois de tudo isso, aquele medo de zerar pode, finalmente, dar lugar à confiança. O verdadeiro desafio não é só evitar o erro, mas sim criar uma proposta de intervenção que seja detalhada, criativa e que mostre um compromisso real com a dignidade humana. No fim das contas, a redação do Enem não avalia só a escrita, mas também a nossa capacidade de pensar em soluções éticas para os problemas do país. A pergunta que fica é: qual solução inovadora pode nascer a partir do próximo tema?